Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem. E hoje nós vamos para a aplicação de mais um conteúdo de história. A prof adora esse conteúdo de história, ainda mais quando fala da nossa colonização, dos índios, dos escravos, e nós vamos continuar por aí, certo? Agora, chegando ao assunto direito à terra. Então, a gente já viu que os índios passaram por muitos problemas, muitas dificuldades para terem seus direitos garantidos, certo? Para poderem ficar nas terras deles, que na verdade não são deles, são do governo, mas eles podem usufruir, podem plantar, podem colher, certo? Então, é deles, mas não é deles. Então, agora nós vamos falar sobre o direito à terra. Então, lá na página 242 da apostila de História, nós vamos acompanhar o conteúdo. Então, vamos lá. Página 242. Posse e propriedade. Então, hoje, quase todas as terras brasileiras têm um dono, mas nem sempre foi assim. No início da colonização do Brasil, foi determinado pela coroa portuguesa que as terras brasileiras seriam de propriedade do Reino de Portugal. Sim, gente! Imagine, as nossas terras aqui eram propriedade de Portugal. Dessa forma, o governo daria a posse das suas terras a alguns portugueses, para que elas fossem ocupadas e exploradas por eles. Contudo, qual é a diferença entre posse e propriedade? Então, vamos ver qual que é essa diferença. Quando uma pessoa é proprietária de uma terra ou de um imóvel, ela pode vender, alugar, transferir ou doar seus bens para quem ela quiser, certo? Essa pessoa possui um documento que prova que ela é a dona daquele bem, ou seja, que ela tem a propriedade dele, certo? Então, quando a gente compra uma casa, um apartamento, um terreno, né? Quando a gente compra, a gente ganha esse documento dizendo que ele é nossa propriedade. Então, eu posso, se eu quiser, eu posso vender, eu posso alugar, eu posso doar, eu vou fazer com o meu bem, que é propriedade minha, o que eu quiser, certo? Isso é propriedade. Quando uma pessoa é possuidora de uma terra ou um imóvel, ela pode utilizar esse bem para morar, para montar uma loja, etc. Porém, ela não possui a propriedade daquele bem, ou seja, ela tem apenas a posse dele. Por exemplo, quando a gente aluga uma casa, a gente tem a posse dessa casa, porque eu aluguei e eu estou pagando por essa casa. Mas ela é minha? Não, eu estou pagando o aluguel para o dono, certo? Então, ela não é minha propriedade. Ela só é minha porque eu estou ali morando, pagando um aluguel, certo? Então, assim, vamos entender melhor essa história com um exemplo. Então, tá aqui, ó. Fazenda Rio Grande do Sul. A gente já sabe que Fazenda Rio Grande do Sul é perto de Curitiba, certo? Bem pertinho. É considerada uma região metropolitana. Então, vamos lá. Polly tem uma casa. Ela é proprietária dessa casa e possui um documento que comprova isso. Como ela foi morar em outra cidade, decidiu alugar a sua casa para que outra pessoa more nela. Polly pode fazer isso, pois ela é proprietária, certo? Então, ó, essa casa é dela e ela foi morar numa outra cidade. Aí o que ela fez? Alugou o imóvel que é propriedade dela. Ela alugou para outra pessoa. Então a outra pessoa foi morar lá, cuidando, a casa é dela enquanto ela está morando lá, mas não é dela porque ela não tem o documento, certo? Léo alugou a casa de Polly. Nela, ele dorme, faz suas refeições e se diverte, de modo que ninguém pode entrar na casa sem a sua permissão. Podemos dizer que Léo tem posse dessa casa, pois utiliza
um bem que não lhe pertence, com a autorização do proprietário, certo? Então, olha só. Eu sou o Léo e moro em uma casa alugada. Eu tenho a posse dessa casa, pois moro nela. Mas eu não posso vendê-la, pois eu não sou o proprietário da casa. Eu sou a Polly e alugo minha casa para Léo. Eu tenho propriedade sobre a casa e tenho um documento que comprova isso. Eu posso vender, emprestar ou alugar essa casa, pois tenho propriedade sobre ela. Certo, gente? Entenderam isso? Ótimo, tem que ter o documento de propriedade. Atualmente, existe uma diferença bem clara entre ter a posse e ter a propriedade de uma terra. Será que os indígenas, na época da chegada dos portugueses ao Brasil, no ano de 1500, tinham a posse ou a propriedade das terras que ocupavam? Por qual razão não existia entre os indígenas a necessidade de documentar a posse ou a propriedade das suas terras? Então, essas são perguntas que nós vamos ver agora. Vamos lá. Posse e propriedade de terras na história do Brasil. Apesar de os indígenas terem sido os primeiros habitantes das terras brasileiras, os portugueses consideravam o Brasil uma propriedade da coroa portuguesa, ou seja, do Reino de Portugal. Como funcionava a distribuição de terras nesse período? Então vamos ver. Para os portugueses, as terras da colônia pertenciam à coroa portuguesa, que as distribuiu a partir do ano de 1548, por meio do governo geral. Nesse sistema de distribuição, as pessoas ocupavam o território, morando ou plantando, e após 3 anos de uso, poderiam solicitar a posse de terra. Se o uso da terra fosse comprovado, ela era doada ao morador como uma sesmaria, ou seja, a coroa portuguesa tinha propriedade das terras e dava posse dessa terra a pessoas que a utilizavam. Essas pessoas poderiam doar parte de suas terras também, e assim por diante, conforme o esquema a seguir. Certo? Então vamos ver. Tá aqui, ó. O rei de Portugal, ele doava terras por meio do governador geral, ó. Então, o rei, ele doava as terras por meio do governador geral. O governador geral distribuía sesmarias a portugueses, ó. Quer dizer, sesmarias a terra, né? As sesmaria, vamos supor um documento que fosse. E aí, claro, os portugueses, eles também podiam distribuir as terras, ó lá, ó. Eles distribuíam daí para as outras pessoas, certo? A distribuição de terras estabelecida pela coroa portuguesa respeitava as terras que pertenciam aos indígenas antes da chegada dos portugueses. Será que os indígenas puderam opinar sobre esse assunto? Gente, tá para a gente conversar. Então, assim, a coroa portuguesa respeitava as terras que pertenciam aos índios? Não, né, gente? Lógico que eles não respeitaram. Os portugueses chegaram e já foram tomando conta da terra, tirando o pau-brasil, explorando as terras, explorando os índios, fazendo os índios como escravos. Então, os portugueses nunca respeitaram as terras, certo? E, claro, os índios nem opinavam, eles nunca ouviam os índios, eles não foram perguntar para os índios, você quer ficar com essa terra? O que você acha? Não, né? Então, a nossa história em relação aos índios sempre foi muito injusta, certo? Então, vamos lá. Terras indígenas. Como estudamos no capítulo anterior, os indígenas nem sempre tiveram seus direitos civis garantidos ao longo da história do Brasil. Isso aconteceu também com o direito ao acesso à terra deles, que só foi garantido com a Constituição de 1988, como resultado das reivindicações desses povos. Esse documento determina que os indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra. Sim, gente, mas olhem quantos anos demorou. Se o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, e os índios só tiveram os direitos garantidos na Constituição de 1988, quantos anos demorou?
Olhem bem, 1500 para 1988, quase 500 anos. Imagine, coitado dos índios. Desse modo, essas terras seriam propriedades da União. União é a parte do governo que representa o Brasil, tá? E os indígenas teriam posse permanente sobre elas, certo? Então, as terras, elas eram propriedades do governo, certo? E os indígenas teriam posse permanente sobre elas, eles ficariam ali por ordem do governo, só por isso. A Constituição de 1988 estabeleceu que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas até 5 de outubro de 1993. Demarcadas é assim, os índios moravam naquela terra, e aí o governo ia lá e falava, né, fazia um documento dizendo que aquela parte da terra era habitada pelos índios. Aí ela era demarcada, dizendo que tribo que estava ali, né, onde que elas estavam, em que local, quanto espaço eles utilizavam. Isso é uma demarcação. Porém, esse prazo não foi obedecido. E até hoje a demarcação de muitos territórios ainda está em discussão. Sim, tem muitas tribos indígenas que estão em territórios que não são demarcados. Apesar da posse dessas terras ser um direito dos índios, muitas vezes elas são invadidas por caçadores, madeireiras e garimpeiros, causando conflitos. Sim, gente, imagine. Ó, os índios estão lá. De repente você olha lá e tem lá caçadores, madeireiras, garimpeiros, né? Os garimpeiros, eles vão o quê? Eles vão explodir as rochas, as montanhas para achar ouros, ou então eles vão procurar minerais na água. Eles são garimpeiros, eles estão procurando pedras preciosas, vamos dizer assim. Certo? Ó, indígenas do grupo Assurini pescando em um rio no estado de Tocantins. Então, no Tocantins ainda tem muitas tribos indígenas, e eles ainda utilizam o quê? A caça e a pesca, certo? Por meio do quê? De flechas, de lanças, certo? Eles ainda seguem a cultura deles. Então vamos lá, vamos fazer os exercícios para ver se a gente entendeu e ficar sabendo mais coisas. Então vamos lá. O mapa a seguir apresenta as terras indígenas já demarcadas e as terras que ainda estão em processo de demarcação, quer dizer, não foram demarcadas. Vamos observar atentamente. Então, ó, onde está verdinho, todas essas partes verdinhas são as terras demarcadas. E a parte que está em amarelinho são as terras que estão em processo de demarcação, que ainda não demarcaram. Estão vendo, ó? Olha só quantas tribos indígenas ainda tem, gente. Olha lá. Viu? Essas terras aqui são habitadas por tribos indígenas. Porque a maior parte das terras indígenas está localizada na região amazônica. Olha lá, ó, região amazônica, ó. A maior parte está na região amazônica. Por quê? Então, nós temos que responder por quê. Vamos colocar lá, então. Por causa da colônia portuguesa, certo? Foi o primeiro lugar que eles chegaram. Eles chegaram por ali, então eles já foram, né, demarcando. Por quê? Porque se iniciou no litoral, certo? Eles vieram pelo mar, então iniciou pelo litoral. O litoral é praia, certo? Com a interiorização desses povos. Então, pensem, eles chegaram pelos litorais, certo? Ó, os portugueses chegaram pelo litoral. E eles foram, né, acharam as tribos indígenas, e aí, claro, eles tiveram que ir demarcando pelo litoral, por onde eles chegaram, certo? Ó, podem ver aqui pelo litoral, ó,
certo? Aqui por causa da floresta amazônica. Por quê? Porque os índios que estavam aqui na região litorânea, certo? Muitos deles fugiram e foram se esconder aonde? Na floresta amazônica, certo? Então eles foram se escondendo lá. E aí foi aonde foi demarcado antes. Vamos lá. B. Porque o acesso à terra foi considerado um direito dos povos indígenas pela Constituição de 1988. Então, vamos lá. Porque eles seriam os primeiros senhores dessas terras. Ponto. Além disso, vírgula, é um direito previsto na Constituição. Certo? Então, assim, porque o acesso à terra foi considerado um direito dos povos indígenas? Sim, gente, porque na Constituição de 1988 foi decretado que os índios eram os primeiros senhores dessas terras. Certo? E foi um direito previsto na Constituição. Por isso que eles são considerados os primeiros senhores dessas terras. Porque quando os portugueses chegaram aqui, quem estava aqui? Os índios. Aí nós temos lá o material de apoio, que eu vou passar isso de lição de casa, depois eu volto para explicar. Aí agora vamos chegar na parte dos quilombos. Eu adoro essa parte, gente. Eu adoro. Então vamos lá. Além dos indígenas, outro povo brasileiro tem o direito histórico às suas terras. São os quilombolas. Como já estudamos, os quilombos eram comunidades de africanos e afrodescendentes que fugiam da escravidão e se escondiam nas matas, em regiões distantes das grandes cidades e fazendas. Lá, eles organizavam suas próprias aldeias, onde plantavam, caçavam e moravam. Alguns quilombos comercializavam lenha e produtos de cerâmica para vilas ou propriedades rurais próximas. Sim, gente. Então, eles faziam, eles cortavam árvores e, né, eles forneciam para as propriedades rurais próximas, para os sítios, certo? Assim como produtos de cerâmica. Então, eles faziam muitos produtos de barro, vamos dizer assim, e eles forneciam. Os quilombolas se organizavam de forma muito diferente do restante da sociedade brasileira. O primeiro quilombo que se tem registro data do ano de 1575 na Bahia. Ao longo da história brasileira, os habitantes dos quilombos mantiveram seus costumes, como as festas, celebrando as colheitas e a sua religião, que era proibida em muitos lugares do Brasil. Os quilombos foram muito importantes para a preservação de práticas sociais, culturais e religiosas africanas ao longo dos séculos. Mesmo após a abolição da escravatura em 1888, os quilombos continuaram a existir, pois eram comunidades já consolidadas, já formadas. Nesse período também surgiram vários quilombos formados por pessoas libertas que buscaram o trabalho no campo. Então, até hoje existem quilombos? Sim, gente. Certo? Aqui, ó, é uma imagem, tá? Do quilombo Zumbi de Palmares. Vocês estudaram o quilombo Zumbi de Palmares, onde quem mandava era o Zumbi, né, gente? Era o nome dele. Então, que ele era o maior líder do quilombo, que foi formado no Brasil, que era o Zumbi, certo? O Zumbi de Palmares, por isso que recebeu esse nome, Antônio Zumbi, na verdade, certo? E recebeu esse nome porque ele era o maior líder do quilombo.
E agora aqui eu tenho um vídeo mostrando, certo, sobre isso. Como eu sei que vocês não escutam, não conseguem ouvir o áudio, a prof gravou o áudio para vocês poderem assistir e escutarem. Então vamos lá. A prof vai pôr aqui. Olá, meus amigos. Vocês conhecem esse instrumento? Olá, meus amigos. Vocês conhecem esse instrumento? Ele se chama berimbau e veio da África com os nossos antepassados. Ele é um dos símbolos da nossa resistência à escravidão. Desde a vinda para o Brasil, os nossos antepassados sofriam com as péssimas condições dos chamados navios negreiros. Quando chegavam aqui na América, eram vendidos e recebiam diversos tipos de punição, sendo açoitados, presos e humilhados. Eles foram escravizados, mas não aceitaram pacificamente e lutaram de diversas maneiras para se libertar daquela condição. Uma das formas que encontravam para resistir era através das fugas. Quando fugiam, buscavam refúgio em aldeias construídas por outros escravos. Essas aldeias eram chamadas de quilombos. Surgiram muitos quilombos espalhados pelo Brasil. Eram geralmente bem organizados, possuíam um chefe e faziam até comércio com as fazendas vizinhas. O mais conhecido quilombo do Brasil foi chamado de Palmares, no atual estado de Alagoas. Certo, gente? Então, era isso que a prof queria mostrar para vocês. Mais uma informaçãozinha. Certo? E aqui tem as terras quilombolas na atualidade, hoje. Certo? Então, assim, atualmente existem comunidades remanescentes, que são o quê? Que sobrou com sobreviventes quilombolas no Brasil. Elas surgiram como uma forma de resistência à escravidão. Porém, elas foram ressignificadas, que é o quê? Elas tiveram um novo significado, certo? Ao longo dos séculos. Que hoje não são mais quilombolas que são escravizados. Hoje elas continuaram com a mesma cultura, certo? Hoje, os quilombos são considerados por muitos um símbolo da luta contra o racismo e de valorização da cultura negra. Como as comunidades quilombolas ocupam suas terras há muitos anos, elas são consideradas donas dessas terras. Então, leia o trecho a seguir. Certo? Retirado da Constituição de 1988. Artigo 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando as suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos. Então, para que o governo reconheça uma terra como quilombola, é preciso que a comunidade daquela terra se reconheça como quilombola e envie os documentos como relatórios de reuniões, históricos da comunidade, fotos, relatos das manifestações religiosas e culturais. Quer dizer, eles têm que provar que eles continuam utilizando aquela terra, certo? Com os mesmos valores e culturas dos quilombos. Também pode ser enviados documentos de propriedades sobre a terra, caso exista. Fotos, certidões de nascimento, etc. Quando uma terra quilombola é reconhecida pelo governo, dizemos que ela é uma terra quilombola titulada. Apesar da determinação da Constituição, as comunidades quilombolas enfrentam algumas dificuldades, como a invasão de suas terras. Outras vezes, o processo de reconhecimento das terras quilombolas por parte do governo demora muitos anos, o que prejudica atividades econômicas e o acesso a serviços como educação e saúde nessas comunidades. Então, aqui, ó, são crianças quilombolas do Quilombo Barra de Aroeira, lá em Santa Teresa do Tocantins, certo? Então, lá em Tocantins, ainda existem reservas quilombolas, certo? Então, gente, para tudo isso, hoje em dia, eles precisam ter documentos, certo? Deixa eu voltar aqui para a gente poder conversar. Então, eles precisam ter documentos dessas terras, eles precisam provar para o governo que as pessoas moram lá, que são descendentes de quilombolas, quer dizer, descendentes de escravos, e que eles continuam seguindo a mesma cultura, o mesmo valor
que os escravos antigamente faziam, eles tinham, certo? Que ali tem moradia, que eles plantam, que eles colhem, que eles trabalham dentro daquelas terras, certo? Que eles precisam também do quê? De escolas. Então, esse processo é que é demorado, porque eles têm que mandar toda essa documentação para mostrar que é a propriedade deles. Enquanto essa documentação não fica pronta, muitas terras são invadidas, sim, por caçadores, por garimpeiros, por madeireiros. Então, eles sofrem tudo esse tipo de injustiça. Aí, quando o governo manda o documento, aí a terra é deles, é de posse deles, então ninguém pode invadir, certo? Então, gente, são coisas que, muitas coisas ainda estão em processo, certo? Então, o que acontece? É uma luta constante para negros e para índios conseguir os direitos deles. Já conseguiram muita coisa? Sim, já conseguiram, mas ainda precisam conseguir mais, certo? Então, gente, a lição de casa está lá, material de apoio, tá? Lá na página 37 e 39 do material de apoio, tem peças para a gente recortar. A prof vai até pegar aqui para a gente ver. Lá na página 37 e 39. Tem o mapa igualzinho àquele da apostila da demarcação, certo? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Recortar as peças e montar esse mapa, montar esse quebra-cabeça do mapa. Posso utilizar a apostila, prof, para olhar? Claro que eu posso. Então, deixa eu colocar aqui de novo, que eu vou mostrar aqui a parte da apostila, para vocês poderem entender. Certo? Então, aqui, ó. Este mapa aqui, ó. Tá, gente? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar as peças, vão montar o quebra-cabeça na página 39. Vocês vão montar dentro da folha da 39, certo? E aí, vocês vão colar no caderno este mapa, certo? Não preciso colocar título, não, certo? Por quê? Porque no próprio material de apoio já está lá a parte, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para ver se todo mundo vê. Ó, já está aqui a página 37, que é o mapa para recortar, e aí vocês vão montar aqui na página 39. Então, vocês vão montar o mapa aqui dentro, igualzinho aquele que tem lá na apostila. Então, por que não precisa do título? Porque já tem o título aqui, ó. Certo? E aí, vocês vão recortar e vão colar no caderno. Então, a tarefa de casa é essa, tá? O material de apoio, página 37 e 39. E aí, nós temos uma ficha de atividade de história, que é a página 131 e 132. Só para a gente não deixar esse assunto, né, acabar assim. Então, nós precisamos exercitar, certo? Então, é isso, gente. Já estamos aí, também quase acabando a nossa apostila de história, né? Falta bem pouquinho para a gente acabar também. E aí, claro que a prof vai começar com o quê? Com a retomada do conteúdo. Certo? Esse assunto é bem legal. A prof adora falar sobre a colonização do Brasil, os índios e os negros. Gosto bastante, acho bem interessante. E é isso, então. Ficamos por aqui, galerinha, certo? Até o próximo vídeo. E não se preocupem em colocar o caderno no Que Mágico, porque eu vou abrir essa atividade da página 37 e 39 do material de apoio para vocês postarem a foto de como ficou o mapa no caderno, certo? Então, é isso. Coloco lá a data de entrega também, que é só para a próxima aula, certo? Então, vocês têm uma semana para fazer essa atividade. A ficha de atividade eu vou pôr o gabarito, então não se preocupem. Então, é isso. Ficamos por aqui. Se cuidem, beijam e até a nossa próxima aula.